Nos alimentamos bastante aqui neste local, pelos louvores. Tivemos um momento de oração. Eu acredito que foi maravilhoso, individual para cada um, onde puderam conversar, falar das petições, da esperança que tem em Ti. Estamos aqui para Te glorificar, Te honrar, mas também nós sabemos que seremos alcançados pela Tua misericórdia. Tu vai estar renovando nossa mente, nosso coração, nos renovando, Pai. E agora nós vamos para esse manchado espiritual. Esta mensagem que Tu colocaste no meu coração para compartilhar com os irmãos, Pai. Quando eu penso na mensagem, quando eu vou ao Espírito Santo pedindo para Ele apresentar uma mensagem, alguma coisa que seja importante, é importante para mim, mas eu penso mais naquelas pessoas que vão escutar, que essa mensagem ela possa alcançar e tocar corações e ajudar as pessoas, fortalecendo na caminhada. Eu oro e te agradeço em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Todos nós, irmãos, buscamos e temos esperança de ter dias melhores. Nós buscamos por uma mudança em nós mesmos, porque nós já lutamos, já usamos tantas estratégias, já estivemos em tantos lugares, já usamos tantas tentativas e não tivemos sucesso. Aqueles sonhos que tivemos outrora, muitos deles podem ter ficado para trás. Na verdade, nós olhamos para frente e não sabemos quanto tempo ainda temos de vida, porque isso só pertence a Deus. Mas mesmo assim, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca aspirações no nosso coração. Só que o Papai do Céu, Ele quer dar vida, e vida é abundância. O Papai do Céu, Ele diz que tem plano maravilhoso para a nossa vida, plano de dar uma esperança, de não causar danos ou sofrimento. E quem não quer isto? É motivação, é base de vida, é um propósito. Mas nós não devemos querer alcançar isto sozinhos. Amém? Até porque nós não sabemos, às vezes uma coisa entra na nossa vida parecendo ser uma bênção e na verdade vai causar sofrimento, causar dor. Mas Papai do Céu, Ele é aquele que, imaginem, eu estou aqui nesse nível, eu só consigo ver 20, 30 metros aqui. E Papai do Céu é como se Ele estivesse num arranha-céu de 50 andares. Ele está lá em cima, Ele está vendo tudo. Amém? Então, como é que eu prefiro seguir por mim com a minha visão curta, limitada, e eu não entrego a minha vida ao Papai do Céu para seguir por Ele? A palavra de Deus vai dizer que há caminhos que ao homem parece caminho de bênção, de sucesso, mas termina sendo caminho de destruição. Muitas situações, uma esposa fica super alegre porque o marido comprou um carro. Quando aquele carro vai vir como bênção, ele vai terminar servindo para o marido começar a ser infiel, a estar botando mulheres dentro do carro, e de repente aquilo que vem como uma bênção está fazendo a esposa chorar. Você tem uma oportunidade de emprego para ir trabalhar em outro país, e para você aquilo é uma bênção. Só que você vai separar da esposa, você vai se estabelecer lá para depois levar a esposa.
Nesse intervalo, ou você arruma uma mulher lá, ou ela arruma um homem aqui. Mas naquela oportunidade de emprego, quando apareceu, era o quê? Bênção. Mas foi bênção? Então, irmão, confie sua vida a Jesus Cristo. Ele promete que jamais nos abandonará, estará conosco, que só quer o melhor para mim e a tua vida. E eu verdadeiramente no meu coração eu não entendo porque esta resistência. Então, chega um estágio que a pessoa quer os benefícios, as bondades, os milagres, as mudanças que Jesus pode promover, mas ele só não quer Jesus. Ele diz: ora por mim, que eu estou precisando de um novo emprego, estou precisando disso, estou precisando de pai na minha casa. Aí a gente diz: vou orar sim, vamos lá no culto. Aí ele pisa no freio. Ele quer as bênçãos, mas não quer o vencedor. Amém? Amém. Então, confie que Jesus Cristo ele pode transformar, ele pode entrar com um novo cenário, com mudanças. Mas viva essa amizade, esse carinho, esse caminhar junto. Porque você, como ser humano que vai ficar triste e decepcionado se você perceber que uma pessoa só está caminhando com você por interesse. E por que Jesus não vai se sentir assim, né? E Papai do Céu te leva a refletir sobre isso, de não querer apenas as bênçãos, mas querer viver essa maravilha. Quando a gente diz que é maravilha, porque a gente já experimenta, aquela pessoa que não vive não consegue entender que maravilha é essa, né? Porque é a mesma coisa de eu dizer: esse sorvete está delicioso, mas eu que estou experimentando e a pessoa não, só está vendo. E infelizmente há muitas situações assim. Mas hoje nós temos uma palavra que o título é assim: uma transformação com Cristo, renovando vidas pela palavra de Deus. Amém? Que essa palavra possa alcançar teu coração e que essa palavra ela possa também, preste atenção, essa palavra você talvez não se sinta que precisa dela, mas com certeza, se você guardar ela no coração, vai haver a oportunidade de você compartilhar com outra pessoa que precisa. E você vai ser luz, você vai ser boca de Deus na vida daquela pessoa. Amém? São 5 estágios. No primeiro estágio, você não conhece ainda a importância, os benefícios e a maravilha de que é viver com Jesus Cristo, do que é seguir a Bíblia, do que é ter uma vida pautada no direcionamento do Espírito Santo. Você não conhece, então você não dá valor àquilo. Então o primeiro estágio é você descobrir que aquilo é importante para a sua vida. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer assim, amados irmãos, hoje vamos falar sobre a transformação que Cristo nos chama a viver, chama a mim e a você para viver. É uma verdadeira mudança de vida. Mudar não é fácil, mas é absolutamente necessário quando nos deparamos com a graça de Deus. Vamos usar como base um método em 5 pontos que vai ajudar a entender cada fase dessa e inclusive para você se enquadrar em qual momento desse você está na sua vida. Amém? Estão acompanhando? O primeiro é o momento da consciência de que a mudança é boa e necessária. Você está perdidão nesse mundo, desencaminhado, e esse é o momento do arrependimento.
aí na sua consciência: isto não é só bom, isto é necessário. Imagine um homem que está causando decepções com o filho, porque vive bêbado, porque é grosseiro com a esposa, porque não é um bom pai, um bom líder, não dá bom exemplo, e ele cai naquele sentimento de arrependimento. Eu preciso mudar isso. E essa mudança não vai ser só bom para mim, para minha família, para meus filhos, não, ela vai ser necessária para que tudo se faça novo. Talvez você tenha outros motivos, mas se você não tiver essa consciência que aquilo vai ser maravilhoso para a sua vida e que acima de tudo é necessário, vai ser difícil você sair desse estado. Esse é o ponto inicial. Amém? E o versículo em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Mas qual é o verbo principal aqui que tem? Renovação. Qual é o outro? Não deixeis ser moldado, não se acostume com o que o mundo lhe oferece. A guerra, a luta é pela nossa mente. O mundo lança os convites, a cultura e tudo mais, e nós precisamos conseguir sair daquela rede e sermos renovados, revivificados pela palavra de Deus. Amém? O primeiro passo para qualquer transformação está na nossa consciência. E nesse versículo, o apóstolo Paulo nos alerta a não nos conformarmos com este mundo. Muitas vezes, vivemos em uma cultura que nos leva a uma rotina de pecado e conformismo. Mas a palavra de Deus nos desperta para a necessidade de mudança. A transformação começa na mente, quando percebemos que é uma maneira melhor de viver. A vontade de Deus, assim como somos chamados a renovar nossa mente, nós devemos entender que a mudança é boa, porque nos leva a experimentar a plenitude do plano de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Então você passou por esse primeiro estágio. Eu passei por esse estágio já. Eu passei por esse estágio e minha família foi muito abençoada por isso. Aí qual é o próximo passo? Manter o desejo de querer mudar. O que acontece com muitas pessoas? Tem aquela animação, aceita Jesus, vai naquela animação por 1 mês e meio, 2 meses e já saiu. E aí o louvor diz: você não vai parar. Está lembrando? Então, depois que nós entramos para esse estágio, no status de viver com Jesus, no Salmo 37:4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém? Perceba uma coisa, irmão, olha para mim. Deleita-te no Senhor. Quando você se deleita no Senhor, você aprende dele e quer viver pelo que ele ensina. Então, quando diz Ele atenderá os desejos do teu coração, o seu desejo não vai ser mais um desejo que você tem hoje. Não vai ser um desejo carnais, porque você já foi transformado quando está caminhando e se deleitando ali em Jesus. Entendeu? Se deleitar, ter prazer em andar com Jesus vai provocar transformação em nós. E aí o nosso desejo vai ser muito distante do que ora possamos ter. A mudança verdadeira só acontece quando há um desejo profundo no coração. Eu tentei,
eu aceitei Jesus, mas agora eu preciso viver aquilo, eu preciso ter um desejo ardente. Esse desejo, ele precisa ser mantido e cultivado. Então eu aceito Jesus, mas eu não escuto um louvor, eu não abro a Bíblia, eu não vou numa igreja, eu estou cultivando isso? Não, então a tendência é que isso não vai dar certo. O salmista nos lembra que ao nos deleitarmos no Senhor, olha o que eu falei, Ele coloca no nosso coração esse desejo de mudança. Não vai ser uma coisa só temporária, não vai ser aquela coisa da ressaca. Eu falei aquilo só porque eu estava de ressaca e estava agoniado, eu não queria ver bebida na minha frente, por exemplo, ou alguma outra situação. Esse desejo não é algo forçado, mas um fruto do relacionamento com Deus. À medida que buscamos a Deus, Ele molda nossos corações. Veja que frase poderosa. À medida que você busca a Deus, Ele vai moldando o seu coração. Amém? Fazendo-nos querer aquilo que é bom, justo e santo. Nossa paixão pela mudança vem de um desejo sincero de agradar a Deus. Olha, isso é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que você tem Jesus como aquele que você jamais quer decepcionar. Então, acontecem situações na sua vida, ciladas, convites, armadilhas de Satanás, que você poderia fazer na segurança de que ninguém está sabendo, mas você não faz, porque você tem aquele desejo de agradar, de não decepcionar Jesus, de não decepcionar Deus. Entenderam? Então aí a força e o poder da palavra de Deus já está agindo na tua vida, impedindo você de fazer coisas que vai causar sofrimento, decepções e consequências da sua vida. Você já está sendo envolvido, afetado e alcançado pela palavra de Deus. Amém? Então, primeiro ponto, ter consciência que precisa haver essa mudança. Segundo ponto, manter esse desejo ardente de mudar para não parar no meio do caminho. Agora, prestem atenção. Esse estudo é maravilhoso. Quando eu aceitei Jesus, estou aqui, aí eu me esforço para manter aquilo em mim, vou à Bíblia, vou aos louvores, vou à igreja, mas como eu vou me alimentar para ficar firme naquilo? Porque Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E o que acontece é que nós estamos muitas vezes, como cristãos, nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Já aconteceu de eu visitar um cliente, e eu ia no ônibus, e eu dizia: Jesus, se acontecer assim, 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 eu estava determinando para Jesus como ele devia fazer. Ao invés de eu ficar na dependência dele, porque ele sabe o melhor para mim. Está entendendo o contexto? Vocês estão me acompanhando? Então, como é que eu sei como eu vou ser alimentado? Qual é a minha atitude? Qual é a minha postura para que eu continue firme nessa nova vida? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O próximo passo é adquirir conhecimento sobre o que fazer. Muitas vezes nós queremos mudar, mas nós não sabemos como. A palavra de Deus é o que é perfeito para nos mostrar o caminho. Amém? Desse versículo de Provérbios, ele nos ensina a confiar no Senhor, a buscar sua orientação. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo
e não nos basearmos em nosso próprio entendimento, Ele nos mostra o caminho certo. O conhecimento sobre como mudar vem da intimidade com Deus e da sabedoria que Ele nos concede pela Sua palavra. Amém? Então, talvez, se você chegou aqui, talvez você já tenha ouvido outras vezes, e você está buscando mudar. Mas o que é que a palavra está dizendo? Isso como fazer, você vai adquirir através da intimidade com Deus. E vai adquirir através da busca de aprender, de se alimentar, de ter fome e sede de conhecer a palavra de Deus. Porque na verdade o que acontece, mesmo na vida de muitos cristãos, é que primeiro ele age e depois, quando não dá certo, quando ele vê as coisas importantes, ele vai a Deus. Mas nós deveríamos colocar Deus na frente de tudo na nossa vida. Amém? Então, se você está buscando Deus, guarda esse ensinamento no teu coração. Busca viver, busca aprender, busca fazer como Ele pede. E aí você nem vai perceber e as coisas já começam mudando, e daqui a pouco você mudou que eu nem percebi. Porque as coisas de Deus são assim. Amém? Bom, são 3 pontos já. Primeiro, eu descobri que era importante e necessário, né? No segundo momento, eu fiz o quê? Eu procurei fazer nascer em mim aquele desejo de manter e ter satisfação com aquilo. Indo à igreja, louvando, me deleitando em Deus. E diz que Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Por isso que eu já estou num outro estágio de vida muito melhor do que eu estava antes. Mas agora, eu não quero cair num caminho errado, fazer alguma coisa errada que desagrade a Deus e que me tire dos caminhos dele. Então eu vou para Provérbios, onde o Papai do Céu nos ensina: não seja sábio ao seu próprio olhos, não seja sábio ao seu próprio entendimento. Entrega teus caminhos a Deus, porque Ele vai estar guiando tudo. E você pensa: não, mas isso na aplicação diária, isso é necessário? Você está no seu trabalho, os amigos lhe chamam para jogar o boliche e depois tomar uma cerveja. Uma colega de trabalho lhe faz um convite para uma intimidade maior. E você tem um momento de decidir entre fazer pela vontade da carne e fazer o que você faria normalmente se estivesse no mundo, ou você rejeitar tudo aquilo só para seguir por onde Deus pediu. Vejam que não é fácil. A palavra de Deus, Ele vai dizer que o leito conjugal ele seja sem mácula, porque Deus Ele vai julgar os infiéis, os adúlteros. Então, toda vez que a gente está obstruindo alguma coisa do mundo de entrar na nossa vida, nós estamos dando prioridade a Deus. Nós estamos matando o velho homem. Nós estamos nos despindo daquela velha pessoa e estamos sendo revestidos pelo que Deus tem ensinado a gente. Faz sentido isso para vocês na mudança? Faz sentido, né? Então, nós nos arrependemos e vimos que é bom e necessário. Nós começamos a viver aquilo, desfrutando daquilo, nos deleitando em Deus, e agora nós já sabemos como seguir. Não é pelo que o mundo traz para mim, não é pelo que eu decido, é pelo que a Bíblia ensinou. Isso é tão importante que às vezes na relação familiar você sofreu uma decepção e você quer se vingar, você quer guardar remorso, você não quer ver a cara daquela pessoa, não é assim? Mas Papai do Céu, Ele nos deu o ministério da reconciliação.
E Papai do Céu, Ele diz que Ele está atrás de pacificadores, não é nem do certo, é do que pacifica. Então nós vamos ter que mortificar aquela vontade para fazer como Paulo nos ensina: a ninguém devolver mal por mal. Se o seu inimigo tiver fome, dá de beber. Se tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. E é assim que o Papai do Céu nos ensina. E tem um versículo mais ainda profundo para a nossa reflexão, porque Jesus diz: se você perdoar aqueles que os têm ofendido, o Papai do Céu irá te perdoar. Mas se você não perdoar, o Papai do Céu também não te perdoará. Então Deus, Ele força essa comunhão, essa unidade, esse amor. Ele é contra tudo que o Satanás quer plantar, quer implantar na nossa vida. Porque enquanto Deus Ele quer dar uma vida e pedir abundância, uma paz que o mundo não conhece, o Satanás Ele quer trazer conflito, desunião, destruição e todas essas coisas. Amém? Então o Papai do Céu Ele realmente Ele nos chama para uma transformação de vida. Isso é um evangelho muito bonito de se pregar. O ponto 4, são 5, falta só 2. Coloca esse conhecimento, esse princípio em prática, e ele vai se transformar no estilo de vida. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Isso pode acontecer com vocês, isso pode acontecer comigo, e eu nem mesmo estar vivendo isso que eu estou pregando. Mas Deus Ele não engana ninguém, Ele não deixa ninguém enganado. Ele está dizendo: se você só escutar, se você só ler, mas você não praticar, você está enganando a si mesmo. Amém? E eu não quero levar essa culpa comigo, se lá na frente, no dia que você tiver uma conversa de cara a cara com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, agora nós passamos um assunto sério, porque Jesus vai dizer que as pessoas vão fazer maravilhas, milagres e tantas coisas, vão ter tantos mil seguidores atrás deles e tal, e lá na frente Jesus vai dizer que não reconhece eles não. Então, que a gente possa, começando por mim e orando um pelos outros, para que a gente aplique na nossa vida o que Deus tem proposto. Amém? Digam comigo: eu preciso aplicar na minha vida, no meu dia a dia, tudo que eu tenho recebido como alimento do meu Papai Celestial. O conhecimento por si só ele não é suficiente. Tiago ele nos adverte que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A transformação não ocorre porque eu sei, porque eu escutei, mas ocorre quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Isso significa que os princípios que aprendemos da Bíblia precisam ser aplicados em nosso cotidiano. É o viver diário conforme o que Deus nos instrui. À medida que obedecemos, começamos a ver mudança real em nossas atitudes, escolhas e estilo de vida. É lindo, né? Maravilhoso. Vamos para o último ponto. Reforçar continuamente essa mudança até que essa nossa nova vida seja estabelecida em nós. Em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe o que significa se não houvermos desfalecido? Se não pararmos, né?
de falecer, parar, perder a força. Aí outra vez eu pensei, você não vai parar. Então, é essencial reforçarmos continuamente a mudança. A transformação é um processo constante e progressivo. Presta atenção, meu irmão. Eu não entrei para Jesus e amanhã eu já sou uma pessoa completamente nova, diferente. A transformação é um processo constante e progressivo. Até porque, para seguir os ensinamentos, os conselhos, as maravilhas de Jesus, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu vou ter que levar um tempo lendo a Bíblia, entendendo, aprendendo. Eu não vou obedecer uma coisa que eu não conheço. Ok? Então, é um processo constante e progressivo. O apóstolo Paulo nos incentiva a não nos cansarmos de fazer o bem. Perseverar nessa mudança pode ser difícil, mas é essencial para que essa nova vida em nós seja estabelecida. Devemos manter nossos olhos em Cristo e confiar que, com perseverança, veremos o fruto da transformação em nossa vida. A cada dia, ao praticarmos os princípios de Deus, seremos mais moldados à imagem de Cristo. O Espírito Santo está em nós para nos ensinar, para nos guiar, para nos levarmos à estatura de Jesus Cristo, para sermos o mais próximo do modelo de Jesus Cristo, em ação, pensamentos, palavras, atitudes. Amém? E esse versículo aqui, ele nos chama o quê? Perseverança. Ok? Então, eu estou vendo aquele cenário lindo, como num filme de cinema, como essa vida foi transformada. Ele vivia perdido, entregue a esse mundo, descrente de Deus, ignorando seu Criador, causando decepções, tristezas na família, sem credibilidade. Às vezes tem um emprego bom, mas mesmo assim tem vícios, tem dependências dessas coisas. Então essa pessoa chegou num momento de arrependimento que ela percebeu que a vida com Deus era bom, é boa e não só boa, necessária. É o ponto do arrependimento. E aí entra eu e você, porque ele só vai saber disto se alguém levar a palavra de Deus para ele. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, não se omita, irmão. Se tiver a oportunidade, fale de Deus para as pessoas, porque você pode estar causando um rebuliço enorme na vida daquela pessoa. Amém? Depois que a pessoa aceitou, viu que era importante, que precisa daquela mudança, aí ele vai precisar o quê? Desfrutar daquilo, ter satisfação com aquilo, porque senão ele não vai continuar. Se ele entrar e ficar achando que ser crente é chato, Maria, tem que ir para a igreja, e o povo cristão é chato, é o povo que não tem animação, não vai dar certo. Então, qual foi o versículo que nós aprendemos? Deleita-te no Senhor. Então, pode parecer estranho no começo, pode parecer difícil, mas a gente orando ao Espírito Santo, ele vai nos dando força para a gente começar a sentir prazer naquilo. Passar dessa fase, os cristãos já não são tão chatos, e a igreja é bom porque é um momento de paz, é um momento de alegria, e eu gosto de estar com aquele povo. Aí chega o próximo passo. Como é que eu faço para corretamente me conduzir nisso, para eu não me perder? Para eu não deixar que o Satanás jogue armadilhas e convites para me desviar? Provérbio vai dizer para a gente não cessar das próprias, entregar nossa vida e seguir conforme Deus nos orienta, que Ele vai endireitar e apresentar nosso caminho. Então a gente já aceitou, já sente prazer com aquilo e já está caminhando certo,
porque ele está caminhando por Deus, não por nós. Amém? Depois, nós devemos colocar em prática isso que nós temos aprendido, porque Papai do Céu vai dizer: ó, você se arrependeu, você tem prazer, você já sabe como deve fazer, mas só que você não está fazendo. Então você está enganando a si mesmo e perdendo o seu tempo. Eu sou um de Deus. Eu quero levar vocês para o caminho certo, para caminhar com Deus. Então eu não vim aqui para jogar profetadas e bênçãos e coisas miraculosas na sua vida, porque se você seguir a palavra de Deus, essas coisas já vão acontecer naturalmente. Amém? Eu vou chegar aqui e promover e falar coisas de você como se eu fosse o poderoso super espiritual que está acontecendo, que é um rebuliço, que vai ser tudo novo. E eu não te ensino que por onde você está indo errado. Porque Deus vai dizer lá em Isaías que a mão de Deus não está com problemas e nem o ouvido dele para que ele não possa salvar e fazer por nós, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então eu tenho que trazer isso para você procurando santificação, para você procurando se desvencilhar do velho homem e sempre procurar fazer mais como Deus quer. Amém? Isto é uma palavra, uma mensagem que vai trazer mudança maravilhosa para a sua vida. E continuar nesse estilo de vida até que isso seja uma coisa tão comum que você vai chegar a ponto de ter vergonha de algumas coisas que você fazia no passado. E eu não estou falando só de fumar, de beber, não. Eu estou falando de arrogância, de egoísmo, de indiferença ao sofrimento próximo, de falta de consideração com os pais, de não ser pacificador, alimentar contendas, alimentar brigas entre a família. Você vai dizer: puxa, eu era desse jeito. Deus faz isso, amém? Porque Ele quer dar vida e vida em abundância. E para fechar, irmãos, a mudança, queridos, que Deus quer operar na minha e na tua vida é muito radical, mas é maravilhosa. Com Cristo, nós podemos passar por esta transformação e viver uma vida completamente renovada. Sigamos esses 5 passos e confiemos no Senhor para seguir cada etapa, para que possamos ter, primeiro, a consciência de que precisamos, depois, o desejo de continuar, depois, o conhecimento prático de como se conduzir, depois, a prática de fazer, aplicar no nosso dia a dia aquele conhecimento, e o 5º passo, perseverar até que isso passe a ser uma coisa tão comum na nossa vida que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse daí eu não conheço não. O João que eu vi não é esse não. Esse que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Não somos nova criatura. Essa é a proposta que Deus tem para mim e para a tua vida. Talvez você tenha vindo aqui buscando uma bênção, mas Deus quer te dar muito mais do que você imagina. Ele não quer te dar só aquela bênção para você se sair daquela situação, sendo que lá na frente você vai cair em outra situação difícil. Deus quer te dar o abençoador. Deus quer te dar uma companhia com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que tu não venhas cair mais nessas dificuldades que já passaste. E até que isso aconteça, Jesus Cristo diz: estarei com vocês todos os momentos, jamais te abandonarei. Então eu e você
A gente tem a fé, a esperança e o recurso que o não cristão não tem. Porque o não cristão, quando ele vê que não tem jeito, ele vai desanimar, desesperar e até pensar em suicídio. Mas nós vamos buscar a nossa força naquele que tudo pode. Amém? Filho de Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos por tão lindo ensinamento, Pai. Meu filho Jesus Cristo, ele adorava ensinar, Pai. As promessas dele na vida das pessoas estavam todas baseadas nos princípios bíblicos. E assim, no Novo Testamento também ele deixou tantas promessas maravilhosas de transformação. Ele quer mudar, fazer tudo novo na vida daqueles que o buscarem verdadeiramente, de coração. Tu vai dizer, Papai do céu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, Pai, visita cada coração aqui, das pessoas que estiverão a ver esse vídeo também, esta mensagem, para que desperte para uma glória, uma coisa muito maior, que não é apenas resolver um problema momentâneo que ele está, mas levá-lo para um nível, para um grau maior de vida, de felicidade, que é caminhar contigo, Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Nos ajuda a preparar esse trabalho, essa mensagem, esses ensinamentos que tu tem colocado no meu coração para eu levar aos teus filhos, que ele possa encontrar terra fértil, que ele possa estar promovendo mudança e renovo na vida das pessoas. Eu oro e te agradeço pela honra de ser uma ferramenta tua, uma ferramenta nas tuas mãos, para compartilhar o teu desejo, os teus ensinamentos e o teu amor pelo ser humano, pela tua criatura. Eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Irmão, você que teve a felicidade de se deparar com essa mensagem, quero dizer para ti que nós estamos aqui no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, no bairro Shopping Park. Nós temos o prazer de estarmos num grupo cristão maravilhoso, cheio de harmonia, que tem nos fortalecido e ajudado na caminhada cristã. É a igreja IBR, Ministério Restaurado, no Shopping Park. Deus te abençoe e que Ele possa dar grande teu espaço em nome de Jesus. Amém.